Oi pessoal, vou falar com vocês hoje da primeira parte da aula 2, que é a associação mista de resistores. A gente sempre trabalhou com resistor em série ou resistor em paralelo, agora a gente vai juntar tudo num circuito só. Antes eu gostaria de apresentar para vocês o círculo mágico da lei de Ohm. O que é esse círculo? Ele relaciona as 4 grandezas elétricas principais que a gente utiliza na análise de circuito. Relaciona tensão, corrente, resistência e potência elétrica. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero saber a potência vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou resistência vezes corrente ao quadrado, ou tensão vezes I, tensão vezes corrente. E assim vale pela corrente, para resistência e para tensão. Então, a partir da lei de Ohm de potência e de tensão, ele relaciona as 4 grandezas já para a gente já usar a fórmula do jeito que precisa ser usado, já na forma base, tá bom? Então, é bom vocês saberem isso daí meio que de cor. Para ensinar vocês, vou usar esse primeiro exemplo. Eu tenho um circuito agora que ele tem uma parte que está em série e uma parte que está em paralelo. Então, resistor R2, R3 vai estar em paralelo e depois vai estar em série com R1. A gente vai ter que encontrar a corrente que passa por cada resistor e a queda de tensão em cima de cada resistor. No livro que eu estou escolhendo, né, que é o Bolestad, ele usa E para designar fonte. Às vezes a gente coloca a fonte com a letra V maiúscula mesmo, ó, a fonte V ou a fonte E é a mesma coisa, tá? Tanto é que no círculo mágico da lei de Ohm, vocês vão ver que o V representa tensão, e lá no livro ele usa a letra E. Então, toda vez que você for fazer com a letra E, no lugar de V, você usa a letra E para tensão e as equações são as mesmas. Então, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Fazendo a análise, a gente tem o seguinte, ó. Por aqui, por esse primeiro resistor, vai circular a corrente I1. Por esse segundo resistor, circula uma corrente I2. Por quê? Porque a gente só tem uma fonte. Então, aqui em cima é meio que forma um nó. E a gente já viu pela lei dos nós que a somatória das correntes que chegam no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. E aqui vai ter a corrente I3. Então, olhando assim, o que a gente tem que fazer primeiro? Para a gente poder calcular essa corrente I2 e I3, a gente tem que saber qual que é a tensão em cima desses resistores R2 e R3. Para isso, a gente tem que fazer a associação deles em paralelo. Como é que eu sei que o resistor está em paralelo? Quando a corrente que passar por eles for dividida. É como se fosse uma bifurcação no caminho. Aqui em R1, a gente vê, ó, que a corrente passa por ele e segue. Já quando chega aqui para pegar R2 e R3, a corrente se divide, abre um caminho, bifurca. Então, o resistor está em paralelo. Paralelo quer dizer que está lado a lado. Então, vamos fazer o resistor equivalente, paralelo de R2 com R3. Eu vou chamar esse resistor equivalente de R4. Ou seja, R4 vai ser o resistor equivalente do R2, paralelo com R3. A gente já tinha definido que quando a gente tem associação de resistores em paralelo, e quando é 2 resistores, a gente encontra facilmente o resistor equivalente através daquela regrinha, que é a multiplicação pela soma. Ou seja, o R4 vai ser o R2 vezes R3, ou seja, a multiplicação dividido pela soma. R2 mais R3. Então, isso eu posso fazer de 2 em 2 resistores. Multiplicação pela soma. Substituindo em valores, vamos ter o seguinte. O R4 vai ser igual ao valor de R2, né, que é 12, multiplicado pelo valor de R6, que vale 6. Dividido por 12 mais 6. Fazendo essa conta aí na calculadora, a gente chega no valor de 4 quiloohms, né? Só 4K, para não estar colocando o símbolo do ohm. Então, esses 2 resistores R2 e R3 vai ser substituído por um único resistor chamado R4. Agora, eu já coloquei aqui meu resistor R4 com valor de 4 quiloohms, que foi o que a gente acabou de calcular. Então, aqueles 2 resistores virou resistor de 4K.
Analisando o circuito agora, a gente percebe ó, que a corrente 1 ela vai percorrer esse resistor R4 inteiro, de forma com que a mesma corrente que passa por R1 vai passar por R4. Isso faz a gente entender que o circuito está em série. Em série é como se fosse um após o outro, como se fosse vagãozinho de trem. Primeiro passa a locomotiva e depois vem um vagãozinho após o outro. Isso que é estar em série. E a gente viu pela associação de resistores em série que a resistência equivalente é a soma dos resistores que estão em série. Então a gente tem aqui o resistor R1 que vale 2K, o resistor R4 que vale 4K. Vou chamar de R5 o resistor equivalente entre R1 e R4, que vai ser a soma dos dois. Logo, R5 vai ser 2K, 2, no lugar de R4, o valor de R4, mais 4, que vai dar 6K. Então, esses dois resistores, eles podem ser substituídos pelo resistor equivalente. Por que eu tenho que achar esse resistor equivalente? Para mim poder encontrar essa corrente 1 aqui, a corrente principal do circuito que passa por esses elementos do circuito. Redesenhando o circuito, então, eu tenho que o meu resistor R5 vale 6K, a gente calculou ele aqui. A minha tensão vale 54 volts e agora eu consigo calcular facilmente o valor da minha corrente I1. Fazendo o cálculo da corrente 1, a gente tem lá pelo círculo que corrente igual tensão dividido pela resistência. No caso, a corrente I1 vai ser a tensão total da fonte, 54 volts, dividido pela resistência equivalente, que é o que sobrou de resistor aqui, no caso o R5. Logo, meu I1 vai ser 54 dividido por 6. Fazendo essa conta, a gente obtém 9 mA. Por quê? Porque é 6.000 ohms, então o valor que der está em mili. 54 dividido por 6.000, que é 6 kΩ, vai dar 9 mA. Achei o valor da corrente I1. Não vou nem precisar fazer a conta dessa queda de tensão em cima do resistor R5, por quê? Porque ela vai ser o próprio valor da fonte, ó. A queda de tensão em cima do resistor R5 é a corrente que passa por ele multiplicado pela resistência. 9 mA vezes 6K dá 54 volts. O que eu vou fazer? Eu fui reduzindo o circuito até chegar nesse circuito aqui. Agora eu vou abrir no circuito novamente, como se eu fizesse agora um trás para frente, até encontrar a queda de tensão em cada resistor. Então eu vou chamar de V1 a queda de tensão em cima do resistor R1. Por quê? Porque por ele passa essa corrente I1 que eu já sei. Então vamos fazer a conta. Pela lei de Ohm, a gente tem que V1 é a corrente I1 multiplicada pela resistência R1. Logo, a corrente I1 vale 9 mA e o resistor R1 vale 2K. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o valor de 18 volts. Logo, V1 vale 18 volts. Da mesma forma, eu posso calcular o valor da queda de tensão em cima do resistor R4, que a gente vai chamar de V4, onde o índice em 4 representa o resistor R4. A gente vai ter que vai ser igual a essa queda de tensão em cima do resistor R4, a corrente que passa por ele, ó, como ele está em série com R1, é a própria I1, multiplicado pelo valor dessa resistência, que é 4, chegando ao valor de 36 volts. Abrindo o circuito mais uma vez para o passo atrás, lembra que o R4 era o equivalente paralelo de R2 com R3? Muito bem. Então, aqui a gente já achou a queda de tensão em cima de R1. E a queda de tensão em cima do resistor R4, quando os resistores estão em paralelo, a corrente se divide, mas a tensão permanece a mesma. Ou seja, no V1 vou ter os 18 volts, e aqui em cima de R2 e de R3, vou ter a tensão 4, que é a do resistor equivalente R4, que é os próprios 36 volts que faltam para dar os 54 volts lá da fonte. Então, como os resistores R2 e R3 estão em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma. Vou ter só essa queda de tensão de 18, ou seja, 54 menos 18,
sobrou os 36 volts em cima deles. Se eu tenho o valor da tensão em cima desses resistores, eu consigo calcular o valor da corrente I2 e o valor da corrente I3. A gente tem que a corrente I2 é o V4 dividido por R2. I2 vai ser igual aos 36 volts dividido por 12, porque o R2 vale 12K. Fazendo a divisão, vou chegar em 3 mA. De forma semelhante, a corrente I3 vai ser a tensão 4, que é a tensão em cima do resistor R3, dividido pelo valor da resistência de R3, que vale 6K. Fazendo essa conta, eu vou ter o valor de 6 mA. Se a gente somar o valor das correntes pela lei dos nós, ó, considerando essa bolinha vermelha aqui um nó, a somatória das correntes que entram tem que ser igual à somatória das correntes que saem. Isso a gente usa para verificar se as contas deu certo, é como se fosse uma prova do que a gente calculou. Então, a gente tem que a corrente 1 é 9 mA. Já a corrente 2, 3 mA e a corrente 3, 6 mA. Então, I2 mais I3 vai dar os próprios 9 mA, que era o que estava precisando desde o começo. Confirmando que a conta está certa. O que muda agora, professor? O que muda é assim, ó. A partir de agora, a gente vai ter mais ou menos resistores em série paralelo, e a ideia vai ser sempre a mesma, reduzir para o resistor equivalente, e desse resistor depois retroceder até voltar ao circuito original. Então, aqui nesse circuito a gente tem o R1 aqui de novo, o R2 paralelo com o R3, aqui dá para ver que já está um do ladinho do outro, o R4 em série com o R5 e por aí vai. Nesse exemplo, ele está pedindo para calcular a queda de tensão, a corrente e a potência em cada resistor, potência elétrica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar da direita para a esquerda, né? Do R4 que vai estar em série com o R5. Fazendo essa conta, a gente já sabe que quando o resistor está em série, vou chamar o equivalente de R4 com R5 de R6. Ele vai ser a soma do R4 mais o R5. Aqui o valor do resistor é 0,5 ohms e aqui é 1,5 ohms. Somando 0,5 mais 1,5, a gente vai ter o valor, né, de 2 ohms. O valor do R6 equivale a 2 ohms. Então, eu posso substituir o R4 e R5 no circuito por um único resistor de 2 ohms. Já fiz a substituição, ó, no lugar do R4 e R5, coloquei o resistor R6, que tem o valor de 2 ohms. Analisando agora, a gente pode ver que o R2 está paralelo com o R3. E eu vou chamar de R7 o resistor equivalente entre o R2 paralelo com o R3. Da mesma forma que eu já fiz lá atrás, vou fazer aqui de novo. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu posso fazer aquela continha fácil, que é a multiplicação deles dividido pela soma deles. Então, trocando em valores, eu vou ter o R2 vezes o R3 dividido pelo R2 mais R3. Ó, aqui já até saiu a conta errada, já vou até corrigir para não ficar coisa errada. Pronto, mais R3. Agora a continha tá certa. Então, o que acontece? O valor de R2 e de R3 é igual. Logo, vou ter que o meu R7, que é o resistor equivalente do paralelo dos dois, vai ser 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, que vai dar 2. E essa é uma relação muito importante. Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente já vai ser metade do valor de uma das resistências. Mas tem que ser igual, ou seja, dois resistores com o mesmo valor. 4 aqui, o resistor equivalente tem que ser a metade, 2. Uma relação interessante, né? Para generalizar essa formulazinha de calcular para fazer de cabeça, eu posso pegar assim, ó, o valor, seja lá, eu tenho 10 resistores iguais, não importa o valor, todos eles têm o mesmo valor de resistência. Então, para mim saber o valor da resistência do paralelo, é eu pegar a resistência de um resistor, porque são iguais, e dividir pelo número de resistores que são iguais. No caso aqui, ó, eu tenho dois resistores iguais, e o valor de uma resistência é 4.
dividido pelo número de resistores iguais, que é 2, vou achar os 2 ohms. Ou então você faz a conta. Agora, quando é muito resistor igual, dá trabalho fazer 12 a 2. Aqui eu substitui o resistor equivalente, né, do R2 com R3 por R7, com o valor de 2 ohms. E agora eu tenho novamente, analisando, o R7 está em paralelo com o R6. E os dois resistores têm o mesmo valor. Isso vai confirmar que pode se aplicar a regrinha que eu acabei de falar. O valor da resistência de um, porque eles são iguais, dividido pelo número de resistores iguais. Então vai ser 2 dividido por 2 vai dar 1. Mas calculando da forma tradicional, a gente deve chegar nessa mesma resposta. Multiplicação pela soma. Vou chamar de R8, o equivalente de R7 com R6, paralelo, né? R7 paralelo com R6. Então, vou ter que o R8 vai ser R7 vezes R6 dividido por R7 mais R6. E aí vocês não reparam se eu estiver corrigindo o slide aqui no meio, que na hora que você está fazendo, como se o olho acostumasse com ele, que você não percebe. E é muita informação para estar fazendo no PowerPoint, aí vai indo na sua cabeça dar uma barrelada. Mas é assim mesmo, é multiplicação pela soma. E o que tiver diferente eu vou corrigindo. Trocando em valores, vou ter 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2, que vai dar 1. Lembra que eu falei que era só pegar o valor de 1 e dividir pelo número de resistores? Confirmou aí a teoria. Então, no lugar de R7 e R6, vou colocar um único resistor chamado de R8, com valor de 1 ohm. E agora, né, tá braçal. Dá para ver que o R1 e o R8 estão em série, porque é a mesma corrente que sai da fonte percorre os dois. E o resistor equivalente, que eu vou chamar de R9, vai ser a soma de R1 mais R8. 4 mais 1, 5 ohms. Então, eu achei o valor aí da resistência equivalente, chamada R9, com valor de 5 ohms. E do mesmo jeito que eu fiz o exercício anterior, vou fazer isso aqui. Cheguei no valor da resistência final equivalente e vou retroceder de forma a encontrar os valores da queda de tensão e da corrente em cima de cada resistor. Então, por esse resistor vai passar uma corrente que eu vou chamar de I1. Então, vamos calcular o valor dessa I1. Aqui, novamente, eu já coloquei para vocês o círculo da lei de Ohm. A gente tem que o valor da corrente é a tensão dividido pela resistência. Então, se eu quero a corrente que passa nesse resistor, vou pegar a tensão sobre ele dividido pelo valor da resistência dele. Então, vamos calcular essa corrente. No caso, vai ser a tensão da fonte dividido pelo R9. 10 dividido por 5 dá 2 amperes. Então, esse é o valor da corrente total do circuito, 2 amperes. Agora, eu vou dar um passo atrás. Eu tinha juntado para ter o R9, o R1 com o R8. Agora, eu vou separar eles e fazer a conta. Vou calcular a queda de tensão em cima de R1, que a gente chama de V1, e a queda de tensão em cima de R8, que a gente vai chamar de V8. Segundo a equação aqui que a gente tem, do círculo de Ohm, a gente tem que resistência, a tensão é resistência multiplicado pela corrente. Como é em cima do R1, a queda de tensão V1 que eu estou chamando, tem que ser a resistência, R1, multiplicado pela corrente que passa por ela, que no caso é o próprio I1. Fazendo essa conta e substituindo em valores, vou ter que o valor da resistência é 4, multiplicado pelo valor da corrente, que é 2, chego em 8 volts. Para o cálculo de V8 é a mesma coisa. Tensão, resistência multiplicado pela corrente. Então, vou ter o valor da resistência R8, que vale 1, multiplicado pela corrente, que vale 2 amperes, e vou chegar numa tensão de 2 volts. Agora, eu vou abrir o R8. O R8 foi obtido do paralelo de R7 com o R6. A queda de tensão V1 continua a mesma. E em cima do R7 e do R6 eu vou ter a tensão que a gente chama de V8, que vale 2 volts.
Como os resistores R7 e R6 estão em paralelo, a mesma tensão é aplicada sobre os dois. E tem uma corrente 1 ali de 2 A e vai se dividir essa corrente em duas correntes. I7, porque vai passar pelo resistor R7, e I6, que vai passar pelo resistor R6. Então, a gente tem que a corrente é a tensão sobre o resistor dividido pelo valor da resistência. No caso, a tensão ali é 2 volts dividido pela resistência de 2 ohms, vou ter 1 ampere. Ou seja, quando chega nessa parte do circuito, o valor da corrente I7 é 1 ampere. Ou seja, a corrente de 2 amperes se divide. Se 1 ampere passa por I7, vai sobrar 1 ampere para passar por I6. A gente calcula também do mesmo jeito. O I6 é a tensão em cima do resistor, que no caso é V8, né? Que é a mesma tensão em cima de R7 e de R6, dividido pelo valor da resistência R6. Como R6 é igual a R7, vai ser 2 dividido por 2, que vai dar 1 ampere. Ou seja, a corrente se divide igualmente, 1 ampere para cada lado. Abrindo novamente o circuito. No lugar... Eu já vou abrir das duas vezes, tá? Aqui a gente tinha o R7 e R6. O R7 era o paralelo de R2 com R3 e o R6 era o série de R4 com R5. Então, eu tenho a corrente 7 que chega ali naquele nó e a tensão em cima sobre R2 e R3 continua sendo o mesmo V8. Se eu chamar de V2, a tensão em cima do resistor R2... Já vou corrigir aqui, né, que eu coloquei V4, mas não é V4, aqui tem que ser V3. Pronto, agora tá certinho. Se eu chamar de V2 a tensão em cima do resistor R2 e de V3 a tensão em cima do resistor R3, eu vou ter que essa tensão é igual a tensão V8, 2 volts. Por quê? Porque os circuitos estão em paralelo. Chamando de V4 a tensão em cima de R4 e V5 a tensão em cima de R5, não sei falar qual que é o valor dessa tensão. Mas como eles estão em série, a corrente I6 que passa por R4 é a mesma corrente que passa por R5. A gente tinha calculado essa corrente vale 1 ampere. Então, vamos fazer as contas. A corrente I2, que é o que vai passar pelo resistor R2, vai ser a tensão V2, né, que é a tensão em cima do resistor R2, que é igual a tensão V8, que vale 2 volts, dividido pelo valor da resistência. Ou seja, 2 volts dividido por 4 ohms vai dar meio ampere. Como R2 é igual a R3, a corrente 3 também é de forma semelhante. Tensão em cima de R3, que a gente chamou de V3, dividido pela resistência R3, que vai ser 2 volts dividido por 4 ohms, também retornando meio ampere. Isso é uma outra coisa interessante. Quando os resistores são iguais, a corrente se divide no meio. Vou ter a corrente I4. Como a corrente I4, que é a corrente que passa pelo resistor R4, é igual à corrente I5, corrente que passa pelo resistor R5, que é igual à corrente 6, que era o resistor equivalente de R4 em série com R5, não preciso nem calcular, eu sei que ela já é 1 ampere, pela propriedade do circuito, dos resistores estarem em série nesse ramo do circuito. Então, vou calcular a queda de tensão em cima de cada elemento. Vou calcular a queda de tensão chamada de V4 em cima do resistor R4, vai me dar meio volt, e a queda de tensão em cima do resistor R5, chamada de V5, que é 1,5, né, o valor da resistência, vezes a corrente de 1 ampere, que vai dar 1,5 volts. Por quê? Porque em cima dos dois resistores, ó, somando R5 com R4, a queda de tensão V4 mais V5, tem que dar os 2 volts. Meio mais 1,5 vai dar os 2 volts que eu estava precisando. E a partir daí, a última parte do exercício é calcular a potência em cima de cada resistor. Potência é a tensão em cima do resistor multiplicado pela corrente que passa por ele. E aí eu vou começar desde o resistor R9, por isso que eu vou chamar de P9, que seria o resistor equivalente total lá do comecinho do circuito que a gente achou a corrente total, aquele resistor R9 lá. Então, calculando a potência total, que é o P9,
vai ser igual a tensão da fonte vezes a corrente que passa por ele, ou seja, os 10 vezes 2, que vai dar 20 watts. Com resistor equivalente P8, R8, vou ter a tensão V8 vezes a corrente 8. E assim eu vou fazer para cada um dos resistores, obtendo esses valores. Se a gente somar só os resistores que aparecem aqui no circuito, que são os resistores base, sem ser os resistores equivalentes, tipo R1 até R5, se a gente somar as potências deles, tem que obter a potência total do circuito, que for 20 watts. Então, se a gente somar 1,5 mais meio, vai dar 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 mais 16, vou obter os 20 watts. Ou seja, a potência tem que bater, tem que fechar, tem que somar. E esse aqui vai ser o terceiro e último exercício dessa primeira parte da associação mista de resistores. E a ideia aqui é bem semelhante, ele pede a queda de tensão e a corrente em cada elemento do circuito. Só que aqui a gente vê que os resistores eles estão numa disposição que a gente chama de delta, né? Triangular. Chama de delta, aquela letra grega representada por delta. Então eles estão em delta. E a gente vai ver como que a gente faz para calcular quando a gente está num sistema desse. Olhando, só que agora eu não vou fazer mais tão passo a passo, eu vou meio que fazer os dois lados do circuito ao mesmo tempo, porque tem muitos resistores, né? Então eu vou chamar de R10 a associação em série dos resistores R1, R2 e R3. Esse laranja com esse marronzinho com esse azul aqui, ó, dá para ver que eles estão em série. Então vou fazer o R10 como resistor equivalente desses resistores em série. Somando 4 mais 8 mais 12, vou ter 24 kΩ. Depois eu vou substituir na próxima etapa esses três resistores por um único resistor chamado de R10. E olhando aqui também dá para perceber que o R8 e o R9 eles estão em série, ó. A corrente que passa pelo R8 é a mesma que vai passar por R9. Chamando R11, o resistor equivalente de R8 com R9 em série, né? É apenas somar o valor das resistências. 3 mais 6, 9 kΩ. Substituindo os valores, coloquei o R10 aqui, ó, que valeu 24K, e o R11 que vale 9K, dá para perceber que esse R10 está em paralelo com esse R4. Vou fazer essa associação em paralelo. Lembra da multiplicação pela soma? É o mesmo princípio. Então, como os resistores são iguais, seria só dividir pelo meio, mas eu fiz a conta, né, para não ter dúvidas. E da mesma forma que do outro lado, eu tenho, vou chamar de R13, o resistor R1 em paralelo com R11. Só que R1 e R11 é igual, os dois têm 9K de valor de resistência. Também utilizando a multiplicação pela soma, eu chego no valor da metade de 9, que é 4,5 kΩ. Substituindo o circuito agora, reduzindo ele para valores menores, tipo os valores que foi encontrado, dá para perceber que o R12 e o R5 estão em série e que o R6 e o R13 também estão em série. E resistor em série é apenas somar resistência. Chamei o R12 em série com o R5 de R14 e de R15 o R6 em série com o R13. E aí agora eu cheguei nos dois resistores equivalentes. Como a tensão aplicada sobre os dois é a mesma, porque a fonte está aqui no começo, não preciso calcular, olhando assim no cru, o R14 está em paralelo com o R15, mas eu não preciso calcular o R equivalente desses dois, porque eu já tenho a tensão aplicada sobre eles e já posso calcular o valor dessa corrente. Nesse raminho aqui da fonte vai passar a corrente total, que é a corrente que uma parte vai alimentar o R14, outra parte alimenta o R15. Então, essa corrente total vai ser a somatória da corrente I14 mais a corrente I15. O I14 é a tensão em cima do R14 dividido pelo R14, ou seja, 72 dividido por 24K deu 3 mA. Já a corrente 15 é a tensão 72 dividido pelo R15, que é 16,5, já dá 4,36. Só uma tensão muito importante, tá? Não dá só 4,36, dá 4,36, 36, 36, 36. Esse 36, ele vira como se fosse uma dízima periódica. Então, na hora que a gente for
fazer a conta, você usa 4,36, 36, 36, várias casas, porque senão ele vai dar, tipo assim, um pouquinho diferente os valores da tensão. Eu usei todos os números da calculadora, sei lá, os 9 dígitos que tinha espaço depois da vírgula da calculadora, tá bom? O 36 aqui ele vai repetir muito. Então, a corrente total vai ser os 3 mA que eu encontrei do I14 mais os 4,36 mA que eu achei no I15. Somando, eu tenho 3,36 mA. Essa é 7,36 mA. Essa é a corrente total do circuito. Agora, do mesmo jeito que eu fiz os outros, vou fazer nesse. Vou fazer um de trás para frente. Vou voltando, abrindo o circuito, obtendo os resistores iniciais para calcular a corrente e a queda de tensão sobre cada um. Eu já sei o valor da corrente 14 e sei o valor da corrente 15, eu consigo calcular a queda de tensão em cima de cada um desses resistores que aí estão, chamando de V12 a queda de tensão em cima do R12, de V5 a queda de tensão em cima de R5, V6 a queda de tensão em cima de R6 e V13 a queda de tensão em cima de R13. Como eu já expliquei isso nos outros dois exercícios, vou apenas mostrar os valores a vocês o que deu. Lembrando que a corrente que vai passar pelo resistor aqui tá faltando eu colocar I12, saiu I14. Pronto. Lembrando que a corrente que passa em cima de R12, que a gente chama de 12, e em cima de R5, que a gente chama de I5, é a mesma. Ou seja, I12 vai ser igual a I5, que é igual a I14, ou essa corrente aqui é a mesma porque eles estão em série. A propriedade do circuito em série, as correntes seriam a mesma. A propriedade do circuito em série, as correntes seriam a mesma. Vai ter queda de tensão diferente. Ou seja, a tensão sobre cada resistor é diferente. Substituindo os valores e fazendo os cálculos, né? Pela lei de Ohm, que você já conhece, tensão vezes a corrente, obtive esses valores. Como os resistores são iguais, a queda de tensão vai ser a metade. Já aqui, ó, desse lado, a gente teve o valor quebrado para a corrente. Então, para V6, eu vou ter o valor de 52,36. Lembrando que eu não usei 4,36 puro, eu usei 4,36, 36, 36, uma dízima. E aqui embaixo, eu vou ter o 19,64. Por quê? Porque se eu somar esse 52,36 mais o 19,64, eu tenho que voltar nos 72 volts. E às vezes, por erro de aproximação, vai dar 71,97, tipo assim, muito próximo, mas não igual, devido ao erro da aproximação dessa corrente. Voltando e abrindo o circuito, substituindo os valores, eu vou obter, como vocês veem aí na tela. Como R10 e R4 eles estão em paralelo, o valor da tensão sobre eles é a mesma, é 36 volts. Aí eu calculo a corrente que vai passar por R10, chamando ela de 10, vai dar 1,5 mA. A corrente que passa em cima de R4, vou chamar de 4, 1,5 mA. A corrente em cima desse resistor R5 já foi calculada, tá? Na parte anterior, porque ele estava em série com o equivalente. E aqui desse lado é a mesma coisa. Como esse resistor R11 estava em paralelo com esse R1, a tensão sobre eles é a mesma. No caso, 19,64 volts. Então, com isso eu consigo calcular a corrente 1, que passa por R1, e a corrente 11, que passa por R11. Como os resistores são iguais, a corrente se divide no meio, também é igual. E, voltando ao circuito original, eu obtenho isso. Calculo. Como eu sei a corrente 10 que passa por esse ramo do circuito que envolve R1, R2 e R3 porque eles estão em série, a corrente deles é igual a 1,5 mA. Se eu tenho o valor dessa corrente, eu posso calcular a queda de tensão em cada um desses resistores. R1 é o valor de R1 vezes a corrente que passa por ele, que no caso é I1, vai dar 6 volts. O V2 de forma semelhante dá 12, o V3 de forma semelhante dá 18.
Aí eu já encontrei todas as tensões nesse lado que eu tinha feito a contração. Agora eu vou fazer aqui nessa parte, que é o R8 em série com o R9. Eu já sei a corrente que passa por aqui, que vale 2,18 mA. Por quê? I8 vai ser igual a I6, que foi igual a I11, que a gente já calculou lá atrás, 2,18. Calculando, então, a queda de tensão, eu tenho estes valores. Calcular a potência, você já sabe, a tensão vezes a potência. E agora, o que vocês vão fazer? Nessa primeira etapa, eu separei os exercícios mais simples. Então, já vou postar para vocês no site essa lista de exercício que é a Associação Mista de Resistores, onde, nesse exercício aqui, ó, que já está selecionadinho, tudo certinho, é do capítulo 7 do Bolestad, tá? Vocês vão calcular para mim o resistor equivalente entre esses dois pontos, ou seja, vai fazer a simplificação desses resistores, ver quem está em série, ver quem está em paralelo e chegar ao equivalente. Para essa também. Já nessa figura, vocês vão fazer o cálculo da resistência total, calcular esses valores das correntes que estão em azulzinho aí e a tensão VA. A tensão VA é a tensão em cima desse resistor R4 aqui, ó. Essa é a tensão que ele quer saber, a queda de tensão em cima desse resistor R4. Vou fazer essa 12, que também é um circuito que vocês vão ter que simplificar e calcular os valores que estão em azul. Essa 19, de forma semelhante também, vocês vão simplificando quem está em paralelo, quem está em série com o que, até chegar no valor. E essa outra aqui que é bem simples. Então, vocês notem que é só exercício bem tranquilo, simples para vocês fazerem. Porque a próxima etapa agora é eu fazer o circuito, a gente vai fazer análise de várias correntes. Tipo, o circuito nosso, ele tinha uma fonte e resistores. Os próximos circuitos, eles vão ter várias fontes e com isso a gente vai ter algumas coisas a mais para estar conversando. Já entra a teoria da superposição e algumas outras coisitas mais. Então, espero que vocês façam isso enquanto eu preparo a próxima aula. Abraço!